Eu estou tendo um problema que eu vou confessar para vocês. A thumb é a capa do vídeo, né? Eu não estou conseguindo mais olhar para essa família Bolsonaro, sabe? Me dá assim, sabe, aquela coisa embrulha, né? Ter que discutir esses temas. A gente até sabe que daria mais ibope, daria mais clique, mais audiência, né? O Alexandre de Moraes, então, abriu aí uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro. A gente fala sobre o assunto, mas eu não gosto de ver essa família, na verdade, na capa dos nossos vídeos. Entenda quais são os crimes que podem levar Eduardo Bolsonaro à prisão. Ele ontem fez esse vídeo colocando que durante o processo, eles gostam de fazer isso e a mídia também gosta de fazer essas equiparações, né? Para dizer que o PT e a esquerda também fez isso durante o processo do Lula, que a esquerda foi ao exterior para buscar apoio, para ir contra as ações que estavam sendo feitas contra o Lula. E ele esquece de dizer que essas lideranças que foram ao exterior foram nos órgãos respectivos, né, nos órgãos que competem para fazer tais ações, né? No Conselho de Direitos Humanos da ONU, foi a fóruns da OEA, mas todos esses dentro dos recursos competentes. Ninguém foi atrás de governos para tentar sancionar pessoas específicas, né? A ação do Eduardo é muito específica. O Gonê, na sua petição, que atende ali aos pedidos apresentados pelo Lindenberg, é muito dura e, ao mesmo tempo, demonstrando que a temperatura pode elevar. O artigo do Alex, endossando essa questão da possibilidade de prisão, a última frase da petição do Gonê, né, do que o Gonê encaminhou para o Supremo, diz: essas providências são requeridas sem embargo de outras, até de índole cautelar, né, que o desenvolvimento dos acontecimentos possa recomendar. Ou seja, pode sim ter prisão, pedido de prisão, além de outros pedidos que podem ser encaminhados ao Supremo no transcorrer das investigações. E ele pede, né, nesse processo todo, o depoimento do Jair Bolsonaro. E aí o próprio Jair Bolsonaro, numa entrevista semana passada, falou que estava bancando o filho, né? E ele não estava bancando por ele ser só o filho, estava bancando porque ele está financiando a atuação do Eduardo Bolsonaro contra o Supremo. Para mim, o que configura a atuação do Eduardo é o crime continuado do golpe. Além de coação, além de uma tentativa de ameaçar o Supremo e intervir, obstruir o processo, que é isso que o Paulo Gonê encaminha, isso também configura a continuação do golpe. Eles querem dar um golpe novamente para se livrar de tudo que eles fizeram em cima do período que eles estavam aí no governo. Então, acho que prisão cautelar é pouco para o Eduardo e para toda essa família, né? Abrir inquérito para investigar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República que aponta crimes como coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar a conduta do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República que aponta a possível prática dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação contra organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a PGR, Eduardo estaria atuando lá dos Estados Unidos numa campanha para pressionar autoridades brasileiras, entre elas os ministros do STF, membros da própria PGR e da Polícia Federal. O parlamentar se mudou para os Estados Unidos em março deste ano, após deixar o mandato na Câmara dos Deputados, e tem pedido publicamente que o governo norte-americano imponha sanções contra instituições brasileiras. Entre as diligências solicitadas estão os depoimentos de Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria financiado a estadia do filho no exterior, e de autoridades diplomáticas, além de ações da Polícia Federal para esclarecer os fatos. A sensação que eu tenho é o seguinte: ser brasileiro consome muita energia, né, da gente, porque você, a cada momento, se depara com esse tipo de embate. Em outras, traduzindo institucionalmente, a gente tem um novo capítulo de um embate entre a Câmara, entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário, por questões que um membro do Legislativo é um transgressor e conspira contra um governo estrangeiro para sancionar um poder da República Brasileira, que é o Judiciário, né? Vai transcorrer uma matéria hoje no Globo dizendo que ministros falando em off dão como certa a condenação do Eduardo Bolsonaro. Isso acirra as tensões, isso também, até falei no Boa Noite ontem, que eu temo que acabe criando-se uma plataforma para Eduardo Bolsonaro ser o nome que vai substituir o Jair, né? Então isso vai motivar um discurso de perseguição política, de alguma coisa assim, que, vamos dizer assim, viabiliza uma projeção para o Bananinha substituir o pai na chapa do ano que vem. Eu acho que é disso que está se preparando ali. O que o Lindenberg pediu foi prisão preventiva. Porque prisão preventiva tem que ter um inquérito. Agora Paulo Gonê abriu um inquérito. O Lindenberg estava falando em lesa pátria. Não é isso. O que o Gonê e Moraes estão apontando é
obstrução de justiça, é coação, é abolição do Estado Democrático de Direito. É isso que eles estão dizendo, que o Eduardo Bolsonaro está coagindo Alexandre de Moraes no processo em que o seu pai é indiciado. E quando ele não está pedindo a prisão preventiva do Eduardo, o Ronê pediu para abrir o inquérito. O Lindenberg pediu a prisão preventiva. É diferente. O que vai acontecer? A prisão preventiva pode ser do Bolsonaro. Por quê? Porque ele está financiando a coação. Ele está financiando a obstrução. Por isso, Moraes convocou Bolsonaro para o interrogatório. E mesmo assim, no interrogatório, ele disse que não, o senhor está mentindo, o senhor já declarou, tem que provar que o senhor não está financiando. Se ele está financiando a obstrução, ele é cúmplice da obstrução. E isso é prisão preventiva. Está na regra da prisão preventiva. Então, eu acho que há um motivo agora para a prisão preventiva do Bolsonaro. E aí fica direto, como o Braga Neto. O Braga Neto não vai sair mais. Vai ser julgado e já vai cumprindo a pena. E com Bolsonaro pode acontecer a mesma coisa. Não com o Eduardo. Porque é o seguinte, vai abrir um inquérito contra o Eduardo, a revelia dele. Ele está nos Estados Unidos. Não dá para obrigá-lo a voltar para cá. Não dá. A hora que ele voltar, vai enfrentar o processo. Mas o pai dele está aqui. Então, ele complicou a situação do pai. Além de conseguir se incluir no 8 de 1, estava todo mundo estranhando, porque o Eduardo não está no 8 de janeiro. Ele conseguiu se incluir, obstruindo a questão do 8 de janeiro. Não é nada de lesa pátria, nada disso. É isso que eu falei, que não teria efetividade. Ele está lesando a pátria, ele está atacando a soberania. Não são esses argumentos. É obstrução de justiça, é coação do ministro que está comandando o inquérito. Essa é a gravidade. E isso aconteceu agora, como está no texto do Paulo Gonet, devido à declaração do Marco Rubio. A seriedade das ameaças levadas a efeito pelo senhor Eduardo Bolsonaro se mostrou tanto mais deletéria quando se percebeu, em pronunciamento do titular da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que efetivamente as medidas de sanção, porque ele tanto se bate, estão sendo analisadas, e há uma grande chance de que aconteçam. Isso, segundo a interpretação do Paulo Gonet, seria uma pena de morte civil internacional. É tudo ligado ao caso do pai do Bolsonaro, e no caso é um ataque ao Alexandre de Moraes, é coação, não é nem um ataque, isso é coação, é obstrução. Por isso eu acho que o Bolsonaro poderá ser preso antes do que a gente previa, prisão preventiva, porque esse quadro porque é um argumento muito simples. Como que ele vai parar de financiar a coação? Estando preso.